meus amigos e amigas. A ignorância e o ego me fizeram passar por uma experiência que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Eu não acredito em Deus. Ou melhor, eu não acreditava em Deus nem no diabo. Mas o que eu tenho para contar aqui hoje me faz questionar seriamente se há realmente algo além do que podemos ver. Eu me chamo André e tenho um relato para compartilhar com você. Eu tenho 37 anos e moro em um pequeno município localizado no Paraná, chamado Porecatu. Em julho do ano passado, cansado da rotina cansativa de todos os dias, resolvi tirar umas férias. E depois de muito pensar, o destino foi escolhido. A cidade de Santa Fé, um ponto turístico muito famoso aqui no Paraná. E ela fica próxima a Maringá. Já com o destino definido, não perdi tanto tempo. Arrumei as malas e parti rumo às minhas tão sonhadas férias. Mas infelizmente, nem tudo sai como planejado. A minha viagem foi de carro. Eu preferi ir dirigindo. Afinal, não queria pegar ônibus, já que, na minha cabeça, seria muito mais cansativo do que ir dirigindo sozinho. Mas, como nada é perfeito, sempre acontece alguns imprevistos. E nesta viagem, obviamente não foi diferente. Ao longo da estrada, de Porecatu até Santa Fé, há várias cidades, dentre elas Centenário do Sul. E logo após eu passar por este município, a gasolina já estava acabando. Eu realmente me esqueci de verificar se realmente havia gasolina suficiente para concluir todo o percurso. Mas enfim, logo após comecei a procurar um posto para que pudesse completar o tanque. E a 10 metros dali, para minha sorte, havia um. Cheguei lá e coloquei gasolina. Teria sido uma parada comum e qualquer, mas aconteceu algo. O frentista, um senhor de mais ou menos 65 anos, me abordou e me disse as seguintes palavras: Meu amigo, me desculpe a pergunta, mas para onde você vai? Logo respondi que iria para Santa Fé. E ele então fez outra pergunta: Pelo caminho mais curto? Eu prontamente respondi: Exatamente. Ele então me deu um conselho: Olha, eu sei que a gasolina não está nada barata e você também pode estar com pressa, mas eu te recomendo ir pelo caminho mais longo. Eu me espantei com aquela sugestão e eu perguntei por quê. E ele então me disse uma história que na época eu simplesmente achei ridícula. Meu amigo, já são 8 horas da noite. E passar por esse trajeto, nesse horário principalmente, é uma cilada. Por esse caminho ocorrem diversos eventos paranormais. E quase ninguém se arrisca a passar por ele. Os pouquíssimos que se arriscaram nunca chegaram ao seu destino. Quando o frentista me disse essas palavras, eu caí na gargalhada. Afinal, eu era ateu e não acreditava em eventos paranormais ou qualquer outra coisa do tipo. Então perguntei a ele: eventos paranormais? Então quer dizer que o diabo vai derrubar o meu carro? Ele então disse: Não o diabo, mas sim uma mulher que... Nessa hora eu interrompi e disse: Muito obrigado pela preocupação, mas não acredito em nada disso. Bem, estou indo. Até um outro dia.
Ele então disse: que Deus o proteja. Se neste momento você deve estar me achando louco ou pensando que fiz a maior burrada da minha vida, eu não julgo você, mas na época eu tinha um ego muito grande e não poderia deixar qualquer historinha boba de uma crença qualquer afetar o meu trajeto ou me atrasar para chegar ao meu destino. O quão ignorante eu era. O caminho mais curto de Centenário do Sul a Santa Fé era passando pelo pequeno município de Guaraci. Este era o caminho mais curto. E para mim, não havia qualquer justificativa plausível para não ir por lá. Afinal, era um trajeto curto e não acreditava em nenhuma bobeira de espíritos, fantasmas ou demônios. Mas logo após passar de Guaraci, eu me arrependi profundamente da minha escolha. Logo após passar uns 70 metros de Guaraci, avistei na beira da estrada uma moça de vestido branco e muito bonita, com belos cabelos negros, esbelta e realmente de boa aparência. Não hesitei, encostei o carro ao lado dela e perguntei: boa noite, deseja uma carona? Ela me olhou profundamente e não disse absolutamente nada. Eu fiquei mais ou menos uns 10 segundos ali encarando ela, sem ninguém falar absolutamente nada. A cena estava muito estranha, então eu disse: você não me ouviu? Eu perguntei se você quer uma carona. E ela novamente nem sequer moveu os lábios e continuou me encarando. Então nesse momento eu me estressei e disse: então tenha uma boa noite, até mais. E prossegui a minha viagem. A noite começou a ficar mais densa, enquanto eu guiava meu carro por aquela estrada fantasma, cujo asfalto parecia absorver a luz, mergulhando tudo em trevas. Os faróis mal iluminavam o caminho, revelando árvores que se contorciam como sombras dançantes. E nesse momento veio sobre mim uma sensação arrepiante que se apossou quando notei que os sons da natureza haviam desaparecido. Não haviam grilos, nem corujas, apenas um silêncio perturbador. Eu prossegui, ignorando os arrepios que percorriam a minha espinha. Em alguns momentos depois, eu tive pequenas impressões de ver vultos parados ao lado da estrada. Mas coloquei na minha cabeça que eram apenas impressões, já que estava vendo eles com a visão periférica. Eu não tinha certeza se realmente eram vultos ou as sombras projetadas pelo farol do carro nas árvores. Ah, como eu queria que fosse apenas coisa da minha cabeça. O caminho se estendia como um labirinto, cada curva revelando uma paisagem mais aterradora que a anterior. O medo se instalou e naquele momento eu realmente só desejava voltar. Mas a estrada parecia não ter fim. De repente, os faróis capturaram algo no meio da pista. Uma boneca macabra, com olhos vazios e cabelos emaranhados. Engoli em seco, tentando afastar a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Eu já estava, neste momento, com muito medo. Talvez neste momento eu começar a acreditar que talvez possa existir algo além daquilo que podemos ver ou sentir. A estrada tornou-se estreita.
Os galhos das árvores pareciam se fechar sobre mim, como garras ávidas por presas. O rádio, que permanecera mudo até então, começou a sussurrar palavras ininteligíveis, ecoando vozes distorcidas que gelaram a minha espinha. Ao longo da estrada já era perceptível pessoas ou vultos negros parados ao lado da estrada, apenas observando o carro passar por eles. Era uma cena aterrorizante, onde nem mesmo a lua era visível. Ao longo da estrada, sombras ganhavam forma, contorcendo-se como espectros famintos. O ar estava pesado e meu carro parecia lutar contra uma força invisível. Então, no meio da escuridão, vindo de frente ao meu carro, surgiu uma figura macabra, uma versão distorcida de mim mesmo, com olhos vazios e um sorriso sinistro. E esta visão aterrorizante vinha em minha direção correndo. Rapidamente, girei o volante e desviei daquela criatura bizarra. Mas entendi que já era tarde demais e que aquela estrada não poderia ser cruzada. A última coisa que ouvi foram risos distantes, ecoando enquanto tudo se dissolvia em trevas. A estrada havia me consumido, tornando-me parte do pesadelo interminável que ela escondia. E para piorar, com a visão periférica, eu pude notar, no banco do passageiro, ao meu lado, a mesma moça do vestido branco, sentada, me encarando com um sorriso perturbador. Eu passei o resto da viagem toda olhando somente para a frente. Nem me arrisquei a virar a cabeça para o lado. Quando eu finalmente cheguei em Santa Fé, finalmente tive coragem de olhar para o lado. E felizmente, aquela criatura medonha não estava mais lá. Mas sem sombra de dúvidas, foi uma experiência que ficará marcada na minha vida. Eu nem consegui aproveitar direito as férias. Mas fica um aviso a você, meu amigo, minha amiga, que está me ouvindo neste momento. Nunca, jamais, nunca mesmo cruze esta estrada. Ela é maldita.